política atual, ela está quase exigindo uma nova forma de se financiar a cultura. E eu fico muito contente de ver que tem cada vez menos grandes projetos com altos orçamentos e cada vez mais projetos feitos através de seleções públicas, que envolvem coletividades, que acontecem fora do centro. Isso é político, né? Isso é político, mas eu acredito que, no caso do Estado da Bahia, falta uma decisão de investimento na área cultural, assim como falta uma decisão de investimento municipal também. Eu não estou falando só de governo ou do Estado, pelo contrário. No caso do município, é uma vergonha que o município tenha um único espaço e que ele esteja fechado há anos. Não dá para entender. Não dá para entender. Pega assim, quem sabe o público, a sociedade não preferia ter um teatro funcionando, o Gregório de Matos, a ter um trio elétrico. Eu acho que tem que ser questionado, por exemplo, uma instituição como a Fundação Cultural, quanto que se gasta em custeio e manutenção e quanto que vai de fato para investimento. Eu acho que essa é uma questão que é de interesse geral. Qual é o orçamento da cultura no estado da Bahia? Eu li recentemente que o orçamento que mais baixo do que o orçamento do MINC era o da pesca. Fora ele, todos os outros ministérios tinham um orçamento maior. Então, tem algo aí que a gente tem que ver, entendeu? Porque quando a gente estuda políticas culturais, a gente vê, né? É fundamental você ter qualquer área, você tem um orçamento, você tem infraestrutura e pessoal. Nós temos isso? Nós não temos isso. A gente tem uma Secretaria de Cultura recém-criada sem concurso nenhum. Nunca houve concurso na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. A gente trabalha com um quadro que foi inteiramente incorporado. Enquanto nós não tivermos um quadro técnico mínimo capacitado para lidar com ela, a gente vai continuar como a gente está. O sistema de renda é muito cruel. O Estado hoje depende de cargo de renda. E a partir do momento que a pessoa se qualifica, ela sai do Estado e passa a estar no mercado. E fora os gestores, né, que são questionados por algo que eles não têm que fazer, que não depende, né, uma decisão de governo. E eu espero que haja um reconhecimento, né, do governo do Estado para o avanço que houve em termos de políticas públicas para a cultura. A política de Estado favoreceu a vinda de alguns programas, né? Tem Conexão Viva, agora está vindo a cultura, e espero que venha muito mais, porque há uma necessidade, em termos de economia da cultura, de uma maior parceria do Estado com a iniciativa privada. Porque se houve um avanço muito grande, houve um avanço nos editais do Fundo de Cultura e em outras formas a fundo perdido. Mas em termos de investimento privado, né, não houve um avanço. Pelo contrário, talvez até tenha havido uma certa estagnação, porque a crítica nos últimos anos à renúncia fiscal é tão grande que, de alguma maneira, isso desestimulou um investimento direto da iniciativa privada que nós vimos nos anos 90, né, onde as empresas investiam, né, no slogan "Cultura é um bom negócio" do MINC, só que é um bom negócio para eles, né? A partir do momento que as regras mudam, parece que a cultura deixa de ser um bom negócio. Ela não deixou de ser um bom negócio, ela continua sendo um bom negócio. Agora, de que forma esse negócio vai ser tratado e gerido é que precisa ajustar. É necessário que haja um investimento público, mas um investimento com regulação, com fiscalização, com critérios, e não um investimento público decidido nos gabinetes, nos departamentos de marketing ou a partir do relacionamento e da capacidade de captação apenas. Acho que Estado e mercado não são já coisas tão distintas, né? De alguma maneira, o financiamento público
é parte do mercado do qual o artista depende, né? Hoje em dia tem artistas que têm sua produção que é quase que inteiramente depende de editais de financiamento público. E o bom seria se eles pudessem depender não apenas dos editais, mas depender também de bilheteria, do seu público, depender também de apoio privado. O que eu vejo é que o mercado está cada vez mais, o mercado, eu digo a cena cultural, ela está cada vez mais aberta para coisas diferentes, né? E existe aí uma cultura não erudita, uma cultura de bairro, de periferia, de interior, né, que vem das laterais, que vem ganhando força. E eu acho que o movimento hip hop é um exemplo disso. E é fantástico você ver como um movimento que acontece nas ruas vai formando sua rede num boca a boca, vendendo o seu CD na rua, e daí vai ganhando espaço, dali um pouco está na televisão, mas continua com a sua militância, continua vestindo a camiseta e ganha uma projeção enorme, desenhando os editais. Às vezes é difícil você saber se uma coisa é dança ou é artes visuais, entendeu? Tal é o nível de experimentação, sobretudo com as novas tecnologias. Não podia contratar DJ por inexigibilidade, tinha que fazer uma licitação. E DJ não era artista. Hoje não se questiona. Hoje você tem DJ em todo lugar, se popularizou. E algum tempo atrás você não tinha DJ, era uma novidade, né? DJ. Hoje os projetos todos têm isso, quer dizer, você trabalha com música, mas você quer projeção, entendeu? Você quer botar alguém de dança junto, você chama um diretor para lhe dirigir. Eu acho isso muito bacana e entendo isso como um experimentalismo ainda, né? Eu acho que são coisas que ainda estão acontecendo. E acho que a política pública e o mercado estão se adaptando e estão absorvendo isso. Trabalhar com compartilhamento é algo novo. Imagina se os grupos se unissem e dividissem, por exemplo, um administrador. Você criaria a figura de um administrador especializado em gestão de grupos que trabalharia com mais de um grupo, faria o compartilhamento. Assessoria de comunicação de cultura também especializada. Quer dizer, acho que está faltando ainda isso, a gente começar a construir essas redes de cooperação cada vez mais fortes. A gente vê alguns projetos já caminhando nesse sentido. A gente já vê a produção sendo cada vez mais coletiva em algumas áreas. E eu acho que é um caminho para a sustentabilidade, é você juntar forças e você ir se profissionalizando junto. Você tem que conseguir hoje, ao mesmo tempo, dar conta de criar e de produzir, gerir a sua vida como qualquer outro profissional, na verdade. Quem está se dando bem infelizmente, por um lado, é quem consegue dar conta dessa característica necessária da contemporaneidade, que é o empreendedorismo. É você ser capaz de trabalhar com outras pessoas, de criar e ao mesmo tempo executar e ao mesmo tempo divulgar o seu trabalho. E isso vem muito das redes de cooperação. Eu acho que se durante algum tempo você criava e difundia, agora você está criando um processo mais de buscar a colaboração. Tem muitos artistas que estão investindo somente em festivais, em intercâmbios, em residências. É uma batalha cotidiana, mas que eu acho que existe essa possibilidade hoje em dia. Você não tinha tantas bolsas como você tem para morar fora, para fazer intercâmbio, né? Para working process, isso é tudo uma novidade.
seguinte, esse conceito ampliado de cultura, se por um lado ele abriu, entendeu? O cenário ficou amplo demais para dar conta, para que se consiga dar conta dele. Então, o que é necessário agora é ver de que forma é possível que as políticas culturais consigam abranger todos os segmentos e toda essa compreensão nova da área cultural. Eu acho que esse é o grande desafio agora. A gestão da cultura é recente. É uma área que precisa se profissionalizar em todos os aspectos. Artístico, né? Técnico, né? Quanto gestão, quanto produção, quanto divulgação. Falta profissionalização. A gente não tem crítica da cultura. Se a gente para pensar, é complicado, porque você tem que investir com tudo. Possibilitar que o artista tenha condições de criar, possibilitar que o técnico, que a gente tenha mais técnicos, faltam técnicos, né, para atender câmera, iluminador, faltam técnicos ainda, tem no mercado, falta gestores, faltam produtores, e fora a relação entre eles, que também é outro aspecto difícil. É preciso que haja uma simplificação e uma mudança de legislação. Se você não abre um pouquinho, ficam sempre os mesmos, né? Que já tem CNPJ, tem empresa, tem capacidade de gerir o projeto rapidamente, inscrever num outro edital, você acaba criando um outro público privilegiado a partir de uma lógica que é a lógica da capacidade de produção. Isso é complicado. Então eu tenho que achar uma alternativa para que aqueles segmentos que não têm, dificilmente terão, e eu nem sei se deveriam ter essa capacidade, consigam participar. Como é que a gente faz com as filarmônicas aqui no estado agora? Nós fizemos o programa de apoio às filarmônicas, mas foi um esforço enorme de mapear elas, de incentivar que se cadastrassem, né? Orientar para que tivessem a documentação. E isso tem que ser feito mesmo. E é isso que tem que ser feito. A gente tem que ter uma diversificação, como eu estava falando, você tem que ter os editais para os grupos estruturados, você tem que ter um calendário para aqueles que estão se estruturando e que possivelmente, se ganharem um calendário, serão, né, grupos que poderão vir a concorrer nos editais, porque é assim que funciona mesmo, mas você tem que ter também programas de financiamento direto e de estímulo. Como dizia a Gil, né? Você tem que ir lá fazer um doim, né? O Estado tem que ir lá e tem que fazer acontecer. Burning up, bombs making cash, food fighting starts. Get out of hand, it's all mixed up. Freak up machine, count me